Jane? Oi, tá conseguindo me ouvir? Seu vídeo tá pausando muito. Acho que a sua conexão tá meio bamba. Tá dando para ver quadriculado e a imagem desfoca um pouquinho, mas me ouvir. As pessoas conseguem me ouvir? Isso. Eu tô te ouvindo, tô te vendo agora melhor do que antes, mas a conexão não tá muito boa. Mas vamos lá. Queria saber se a galera tá conseguindo me ouvir. Vamos ver se eles respondem. Sim, a Damiana falou que sim. Beleza, que bom. E aí, vamos lá? Então, acho que eu vou me apresentar que vai ficar um pouco melhor, né? Então, Nela, enquanto psicóloga, ainda fala de saúde mental, que para mim, assim, chama muita atenção. Então, queria a vida bastante esse momento, que eu também vou aprender bastante. Peço obrigada a você e eu falando junto com você, me antecipei, embolou tudo, mas vamos lá, eu vou repetir. Então, eu sou Ida Márcia, né, psicóloga clínica, há 4 anos, a Dental do Rio de Janeiro, é, e estou muito feliz de ter sido convidada para participar desse momento com vocês, de contribuir um pouquinho com o meu pouco conhecimento para os alunos de pedagogia da Universidade Estácio de Sá e para a galera que está interessada no tema, enfim, né? A gente vai falar sobre saúde mental e educação e o legado pós-pandemia, né? Eu estou esticando assim um pouquinho porque uma amiga falou que não estava me ouvindo bem, então não sei se o microfone vai aparecer. Então vamos lá. É, eu costumo começar as minhas aulas sempre né, daquilo que a gente está falando e qual a utilidade daquele assunto para eles, né? Então a gente aqui não vai ter muito como fazer isso, e aí eu fiz isso de uma outra forma. Eu perguntei para os meus amigos, professores da rede pública e da rede privada, os coordenadores de escola, diretores, perguntei para alguns amigos que moram fora do país, eu tenho uma amiga professora na Itália, na França, na Argentina, perguntei para duas mães, uma do Canadá, outra de Portugal, como é que está esse cenário, né, da educação nesse momento de pandemia, porque a gente vai falar um pouco disso também para poder falar no legado, né? E de antemão, assim, uma coisa que eu acho fundamental a gente já deixar muito claro que saúde mental e educação são parceiras de longa data, né? Nesse momento que a gente está vivendo, mais do que nunca. E o assunto é muito vasto, é muito amplo,
A gente ficaria aqui seguramente vários dias falando sobre esse tema, né, sobre todos os aspectos que ele pode ser abordado. Então eu fui obrigada a escolher alguns eixos, né, para poder a gente conduzir o assunto, porque o tempo na live, a hora não tem 60 minutos, ela tem 30, eu acho, né, voa, corre, e aí a gente precisa otimizar o tempo. E aí, em saúde mental, eu vou priorizar falar da saúde mental dos professores, né? Não tem como não fazer isso, né? Antes e durante a pandemia, é uma saúde mental que já está bem comprometida, né? Que já está bem, enfim, demandando bastante atenção, bastante assistência. Do ponto de vista da educação, eu vou falar um pouco, tanto na rede pública quanto na rede privada, né, do cenário da educação brasileira, né, hoje. Vou relacionar rápidos do ensino e de aprendizagem com a nossa realidade de sala de aula. E, por fim, a gente fecha falando sobre o legado, tá? Então, vamos lá. Como é que está essa saúde mental dos professores hoje, né? Se eu pudesse resumir numa só palavra, eu diria comprometida, completamente comprometida há muito tempo, né? Eu que estou atuando na saúde pública, tenho bem esse termômetro por conta das demandas que chegam, as demandas de atendimento, né? Dos professores, tanto da rede pública e dentro também da demanda que chega de atendimento dos alunos, né? Então, isso também compõe esse cenário, né? As demandas dos professores que chegam são demandas com gira em torno de transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, porque alguns vivem situações traumáticas na escola, na sala de aula, né? Alguns professores vêm com muita frustração, com muito sofrimento em função disso, né? Do desgaste emocional por conta podem me dar esse retorno. Então, travou o da Jane, mas o meu, vocês conseguem ouvir? Ou quando travo dela, trava o meu também? Hein? Podem Eu estou dizer? conseguindo te ouvir. Então, a galera está dizendo que travou. O que eu quero saber é se quando trava, trava a minha fala também, ou se trava só a sua. Não estou conseguindo te ouvir, senão eu saio e fico só É, lendo. eu, assim, tá geral falando que travou, assim, eu tô conseguindo te ver e te ouvir bem também. E vendo. É, tô Nós vendo as escutamos pessoas entrando você. lá. Ah, sim, escutamos você, algumas pessoas não ouvem nada. É, a gente no final vai falar um pouco disso também, né? Dessa questão digital, da dificuldade que a gente está tendo com isso, né? Hoje, mais do que só a dela, quem, né? Enfim, vamos lá. Deve ser. Então, eu estava dizendo sobre a saúde mental dos professores, né? Que está bem comprometida, que eles chegam bem sofridos, né? Lá no atendimento na saúde. E falei de quais são esses sofrimentos, né? Só para a galera aí que perdeu na hora que travou. Ansiedade, pânico, estresse, desgaste, frustração e depressão.
Os alunos, que é um outro termômetro que a gente acaba tendo da educação, por conta dessa demanda de atendimento dos alunos, chegam os menores com encaminhamento por conta de dificuldade de aprendizagem, né, alunos que não aprendem, e os maiores também, mas isso muito mais na educação do primeiro segmento, e chegam também com questão, com sofrimento a respeito de bullying e de violência autoprovocada, que é o cutting, né, que é a automutilação e tentativas de suicídio, né? Então, isso hoje, assim, se eu tivesse que colocar o que mais eu atendo hoje é isso, assim, né? É essa demanda dos alunos, né? É esse sofrimento que eles trazem. E, assim, acho muito, muito importante a gente pensar nisso, né? Vendo esse cenário e começar a pensar em políticas públicas, né? Não tem como a gente se deparar com esse sofrimento que chega na saúde, sofrimento da educação que chega na saúde, sem pensar como estão as políticas públicas para a educação, né? E, consequentemente, um modo de educar, né? Que vai desde a organização do espaço físico da escola, né? Passando, e principalmente passando pela sala de aula, né? Até a gestão, né? A gente não tem como descolar que esse sofrimento é oriundo dessa questão das políticas públicas. Na rede privada, a gente tem uma outra questão que toda a cobrança da escola, do modelo que a escola se propõe a ofertar, mas eu me arrisco a dizer que eu vejo muito comércio nisso, infelizmente, né? O professor tendo que atender a demanda da escola que quer atender a demanda dos pais, né? Jane, o seu vídeo está com os efeitos, assim, eu não sei o que está acontecendo, mas dá uns efeitos, assim, você fica meio colorida de vez em quando. Enfim, e aí, assim, esses professores chegam, né, lá, tá dando uns efeitos, assim, no seu vídeo. Não sei se é isso que está, de repente, travando, enfim. De repente é doido, sou eu. Então, como eu estava dizendo, da questão das políticas públicas que passam, né, desde a questão da organização do espaço físico da escola, com a questão de dentro da sala de aula, né, o que o professor pode, o que ele não pode, né, até a própria gestão mesmo. E o que a gente percebe nisso é que o docente tem pouca liberdade, né, tanto no público como no privado, como eu estava dizendo, para desenvolver o seu trabalho de fato dentro das teorias propostas pelos teóricos do ensino e da aprendizagem, né? Outro fator, assim, que é muito desgastante para o professor é a quantidade enorme de alunos numa sala de aula. Então, na rede pública muito mais, mas na rede privada também, né? Então, essa quantidade imensa de alunos, 40, 45 alunos numa sala de aula, é inviável, assim, que esse professor consiga ter um olhar individual, né, assim, para cada aluno mesmo, né, redundante falar isso, mas assim, poder olhar cada um individualmente e perceber o processo de aprendizagem de cada um, né, então, isso é um fator bastante estressante para o professor, né? A falta de recursos, muitas vezes também, né? Nem todas as escolas dispõem de recursos que vão desde do material mais básico, como, sei lá, folha de papel, até recursos mais digitais, por exemplo, né? E aí a gente vê hoje também o reflexo disso, a dificuldade que os docentes têm em dominar algumas ferramentas, de dominar essa tecnologia para poder utilizar isso nas aulas, né? Uma outra coisa que eu acho assim importantíssima a gente falar que
na minha opinião, também é um fator bem estressante para o professor, é porque ele é muito cobrado, né, no seu desempenho, mas existe, na verdade, uma baixíssima oferta do poder público da educação continuada, né? Então, são pouquíssimas iniciativas das políticas públicas para atualização desses profissionais, né? Então, ele é muito cobrado, mas, na verdade, não existe uma disponibilidade grande de recursos de atualização para eles. Na rede privada, também, né? Assim, o professor tem que ir por conta própria, né? Buscando seus cursos de atualização e custeando isso do próprio salário. Outra questão que é muito adoecedora para o docente é a relação com os pais, né? Que a gente tem desde aqueles pais que cobram absurdamente, né? E aqueles pais que abandonam completamente, né? Na rede pública a gente vive muito isso, a questão do pai que não se implica, não se compromete com o processo de aprendizagem do seu filho, e nem cobra, e tem aqueles que não se implicam e cobram, né? E na rede privada tem aqueles que cobram demais, assim, né? Eu vejo os professores muito reféns disso, sabe? Na rede privada, principalmente, na educação infantil, então, nem se fala. Eu vejo uma galera muito exigindo da escola, do professor, que o filho aos 3 anos de idade já faça conta, já saiba escrever o próprio nome, ler, enfim. Né? A escola que não trabalha com livro, que não trabalha com trabalho de casa, né? É questionada como uma escola que, enfim, não está desempenhando o seu papel, né? Eu ouço muito isso, pais que falam, mas eu vou pagar para ele ficar brincando, então ele fica em casa, né? Enfim, então o professor acaba se vendo refém dessa fala, a escola também, que não quer perder o aluno e acaba tentando adaptar, né? Isso, essa demanda dos pais no contexto ali diário da escola. E isso traz um desgaste muito grande para o professor que estudou, que conhece as teorias da educação que a gente vai falar já já, e sabe a riqueza de todo esse conteúdo que fica totalmente limitado a poder desempenhar, né, o seu papel pautado nesse conhecimento que ele adquiriu. A gente tem com isso, né, os processos de ensino-aprendizagem não conseguem absorver as demandas que a produção de pesquisas oferecem a esses profissionais. Né? Então, assim, a galera que faz mestrado, que faz doutorado, que está produzindo conhecimento, né, não, os professores que estão na ponta trabalhando não conseguem absorver essa produção para poder utilizar isso na sala de aula, né? A gente tem só 2 estados no país que estão mais à frente disso, né? Que é o Ceará e Pernambuco. São 2 estados que têm um cenário um pouco diferente do Rio de Janeiro, de São Paulo e dos outros estados aqui do nosso país. E aí, não sei se surge alguma questão com relação a isso que vocês gostariam de colocar agora, nesse momento, porque eu vou passar a falar agora das teorias, para a gente poder depois relacionar com o cenário atual, né, da gente, o que a gente está fazendo, o que a educação está fazendo, né? E aí eu queria falar rapidamente das teorias para a gente poder pensar nisso. Alguém quer trazer alguma questão da saúde mental do professor, para a gente poder falar? Acho que não, né? Você, Jane, quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa sobre essa questão? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá ouvindo, Então, Jane? dá continuidade. Dá continuidade depois. Tá, então beleza, vamos lá. Pode dar Então, continuidade. assim, Pernambuco, né? Eu Já falei estou de Ceará e ouvindo. Pernambuco, Eu então já prefiro vou que você dê começar logo. continuidade. A Ah, gente show. depois... Tá, tá.
Então, falei de Ceará e Pernambuco, né, como mais à frente, um pouco à frente aí nesse processo de poderem estar absorvendo mais a produção científica e podendo se utilizar disso. E aí, falando em Pernambuco, a gente já passa logo para o nosso querido, né, Paulo Freire, né, que é um pernambucano, gente da nossa terra, né, e que traz aí, ele é um teórico do ensino, né, e traz para a gente, como a nossa maior referência brasileira aí na produção de conhecimento a respeito da educação, né, ele traz o pensamento, a importância de desenvolver o pensamento crítico do aluno, né. Paulo Freire vai na contramão daquela educação conservadora, bancária, né, onde os alunos precisam se acomodar no mundo existente, né? Ele inquieta, né? Ele tira o professor desse lugar de massificar o aprendizado, né? Todos têm que aprender a mesma coisa da mesma forma e chegar ao mesmo resultado. Tem um livro bastante interessante, que inclusive a apresentação é desse livro, é um livro da década de 80, que eu li na faculdade, a época que fazia faculdade, que é o Cuidado Escola. É um livro da década de 80, mas é atualíssimo. Então, assim, quem puder ler, está baratinho na estante virtual, tem na internet, é um livro bom, que ele é muito ilustrado e é muito bom, assim, de ler e conhece, né? Então, é, assim, excelente enfim, fica essa dica aí. A gente tem Vygotsky, né, que é um psicólogo e que traz o teórico do socioconstrutivismo, né? E aí, então, ele traz como ponto principal da sua teoria que a educação se dá no processo de relação social, das relações sociais, né? Também é uma coisa muito interessante da gente pensar o quanto isso é, de fato, verdadeiro, porque a gente está tendo muita dificuldade nesse momento onde as relações sociais estão limitadas, né? E como é que a gente está vivendo esse momento de limitação, né, de interação social e o impacto disso na educação, né, na aprendizagem. A gente tem o Piaget, que é um biólogo, e aí ele traz para a gente a teoria do desenvolvimento infantil, que é muito útil para a gente poder entender as fases do desenvolvimento da criança e o que a gente pode esperar dela, o que a gente pode ofertar a ela, né? Em cada etapa do desenvolvimento que ela se encontra, né? Porque eu vou falar isso agora e vou frisar isso o tempo inteiro. A escola, a creche, ela não é um depósito de crianças para que os pais possam trabalhar, passear ou descansar, né? Todo espaço educacional, ele tem que oferecer a possibilidade do desenvolvimento, né? Ele tem que, do desenvolvimento cognitivo, né? Do desenvolvimento cultural, enfim, tudo que envolve isso. Não é um espaço para que a criança permaneça enquanto alguém está fazendo alguma coisa. Aquele momento ali é um momento muito rico. E a educação infantil é o pilar de todo o processo de aprendizagem, né? Então é muito importante que a gente conheça as etapas do desenvolvimento infantil para que a gente saiba o que a gente pode oferecer para os alunos enquanto estímulo para as suas potencialidades, né? E o que a gente não pode fazer, como, por exemplo, achar que uma criança de 2, 3 anos tem que sentar à mesa para copiar, para escrever, tem que, enfim, né, aprender a ler aos 3 anos de idade. Estou falando assim, parece uma coisa muito forte, muito grosseira, mas é o que a gente ouve, né? É o que os pais cobram, é o que eu escuto dos amigos donos de escola, dos professores, né? Enfim. A gente tem Maria Montessori, né, que contribuiu também com a visão do aluno como protagonista do seu aprendizado, né? Ele é sujeito e objeto do ensino. Tem Augusto Comte, que é um filósofo, né, francês, fundador do positivismo, né? E o Comte, ele é interessante a gente falar dele, porque assim, a proposta dele é que ele só leva em conta
né, fenômenos observáveis, né? Na teoria dele ele fala muito disso. E ele considera anticientífico os estudos mentais, dos processos mentais, né? E o impacto disso na educação é a ênfase da medição e aferição da eficiência e do desempenho do aluno, apenas e tão somente. Então, atende a uma escola mais conteudista, aquela escola que vai apenas estar dando conteúdo e querendo saber se o aluno aprendeu para passar no concurso, né? Então, obediência e hierarquia, para ele, tem função primordial na escola, né? Então, é importante a gente se ligar nisso, a gente conhecer essa teoria para a gente saber até que ponto a gente está afetado por ela, né? Depois a gente pode falar um pouco de Emília Ferreiro, é uma argentina, psicolinguista, né, e que nos últimos 30 anos é a maior influência na educação brasileira, né? Ela defende a ideia também de que a criança tem um papel ativo no aprendizado, né? Enfim, que ela constrói o seu próprio conhecimento. Por fim, a gente tem Alzo Bell, que é um psicólogo norte-americano, é o teórico, ele é um teórico da aprendizagem, os outros são teóricos do ensino, ele é um teórico da aprendizagem. Ele está muito bem representado aqui no Brasil por Marco Antônio Moreira, né, que também trabalha em cima da teoria dele. E ele é um teórico que já traz para a gente uma coisa mais complexa, porque ele fala muito da aprendizagem significativa crítica. E o que é isso, né? Tem uma colinha aqui, tá, gente? De vez em quando eu dou uma olhadinha para não perder nada. Então, assim, a aprendizagem significativa crítica é aquela onde as ideias expressas, né, simbolicamente, interagem de maneira não literal e não arbitrária, mas com algum conhecimento relevante, né? Já que existe uma estrutura cognitiva do sujeito. Então, assim, ele leva isso em consideração, né? Ela se caracteriza se caracteriza pela interação entre o conhecimento prévio, ou seja, alguma coisa que o aluno traz já de conhecimento, em confronto com um conhecimento novo, né, que ele está adquirindo ali. E nesse processo, né, daquilo que ele traz, né, com aquilo que ele está recebendo como novo, esses conhecimentos prévios vão adquirindo novos significados para o sujeito e vão abrindo vários leques, várias oportunidades de outros conhecimentos, né? E isso também dá uma maior estabilidade cognitiva para o conhecimento que ele já traz, né? Então, essa forma de aprendizagem significativa, onde uma nova ideia, um novo conceito, uma nova proposição mais abrangente, passa a subordinar conhecimentos anteriores, né? Ele chama de aprendizagem significativa superordenada, tá? Vou dar um exemplo, só para a gente poder entender mais ou menos o que é isso, né? Uma criança lá na educação aprende o que é mapa, por exemplo. E aí ela vai aprender o que é mapa do ponto de vista geográfico. Então, o mapa geográfico do município, do estado, do país e do mundo. Ela aprende com o mapa, né? Pode ser dessa forma. Progressivamente, ela vai aprendendo também que existe o mapa rodoviário, o mapa hidrográfico, o mapa político, né? E aí, esse conhecimento específico mapa vai ficando cada vez mais ampliado, mais rico, né? Com mais significados, ao ponto dele no futuro poder, por exemplo, ler mapa mental, ler mapa conceitual, ler mapa de eventos,
enfim, qualquer outro tipo de mapa. E aí, se ele não passa por esse processo, ele vai chegar lá na frente entendendo o mapa apenas como aquele mapa que ele aprendeu, que é da cidade, do estado e do mundo, do país, né? Quando ele se vê diante de um mapa, por exemplo, de uma pandemia, ele não consegue interpretar, né? Ele não consegue entender aquilo ali, né? Ele não faz associação, né? Então é isso que a Ausubel propõe, né? Esse tipo de educação onde o conhecimento prévio só se ele não for aproveitado e não fizer o link com aquilo de novo que a gente está trazendo, ele não tem utilidade para esse aluno, e ele perde a função, né? E aí esse processo de elaboração cognitiva dele fica comprometido. E aí, diante dessas teorias, a gente pensa, né, que educação a gente está produzindo, né? Qual é a teoria que está predominando no nosso cenário, né? Isso aí é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Uma coisa é certa, a pandemia tirou a gente da zona de conforto, né? A gente Muito. estava ali, né? Naquele modo de processo de trabalho já muito dominado por todo mundo, né? Mas que é um modo de trabalhar, de ensinar e aprender muito antigo, né? Quase que me arrisco a dizer medieval, né? Eu tenho 50 anos e assim eu fiz o meu primário numa escola particular, não, na minha pré-escola, né, que era assim chamada, numa escolinha particular de bairro, e depois toda a minha vida acadêmica foi na rede pública. E eu vejo hoje, entro nas salas, quando vou fazer ação nas escolas, né, e tal, eu falo, caramba, a única coisa que mudou é que o quadro agora é branco, em algumas, né, o professor escreve com a caneta e tem ar-condicionado, porque o resto tá tudo igual, né? Então, assim, Sim, eu me é vejo na um. minha escola, né? Eu me vejo na minha escola há 45 anos atrás. E aí, assim, o mundo deu milhões de voltas em 45 anos e a escola está lá do mesmo jeito, né? Ensinando da mesma forma, né? E aí a pandemia veio levantar o tapete, jogar isso tudo para o alto e fazer a gente repensar um novo modo de fazer educação, né? De fato, né? Porque aí, sem os recursos do contato físico, do olhar, né? Da interação social, né? Através de uma mídia, como é que eu vou, né? Alcançar o meu objetivo de ensinar, né? Alguma coisa para alguém e ter a garantia de que essa pessoa aprendeu, né? Não esquecendo, só um detalhe, porque senão depois eu esqueço. Pode não, parecer não ter nada a ver isso que eu vou falar, mas tem tudo a ver. Todo aprendizado necessariamente resulta em mudança de comportamento. Então, isso é uma coisa que é fundamental a gente ter, né? A gente sabe quando alguém aprendeu algo, quando aquilo que foi ofertado a ele é transformador na vida dele, né? Ele consegue fazer coisas diferentes e consegue ver, né, a vida de uma forma diferente a partir daquele conteúdo que ele adquiriu, né, que ele absorveu. Então, todo aprendizado, de fato, se transforma em mudança de comportamento. E aí, quais são as dificuldades que a gente está vivendo nessa pandemia, né? O que os meus amigos me responderam quando eu perguntei para eles o que está ruim, o que está bom, né? Nesse momento, dando aula desse jeito. Vou ser bem honesta, eu não ouvi nada bom. Ninguém conseguiu me dizer o que está bom. Vou ter uma lista aqui, que eu vou precisar ler mesmo, porque é muita coisa, de de coisas ruins que eles citaram, né? E aí lembra que eu falei no início, que eu perguntei também para algumas pessoas fora do país, né, que moram em outros países, né, que são da área da educação, as respostas foram as mesmas. Eu fiquei assim muito surpresa
né? Eu esperava uma coisa totalmente diferente, assim, que os outros países, por estarem mais avançados, né, na tecnologia ou até politicamente, economicamente. Nossa, e aí eu vi que os professores estão passando pelas mesmas situações, as mães estão passando pelas mesmas situações, né, de estar com o filho dentro de casa e ter que disciplinar para assistir a aula, né? E aquele momento da aula, para tudo, vamos lá, porque é a hora da aula. As mães estão extremamente sobrecarregadas e desgastadas com isso, né? As famílias, de um modo geral, porque estão também vivendo a angústia da pandemia, muitos com familiares doentes, com mortos, né? Pela doença, ou um vizinho, um amigo, enfim. E aí, vivendo toda essa angústia desse momento, e ainda com as tarefas da escola. Então, isso tem sido uma fala das mães. Mas a dos professores, né? O que eles falam, né? Muito como dificuldade. Primeiro do ranking, assim, número 1, manejo digital, equipamento e plataformas. Primeira questão trazida assim, foi unânime isso, né? Outra questão também unânime, o cansaço de horas na frente da tela, né? Diante, assim, cansaço na frente da tela e também em função dessa dificuldade do uso desses equipamentos e da plataforma, tá? Outra questão, não ver os alunos e suas reações diante do exposto, né? Então, isso na Isso, educação infantil, então, é muito sério. Mesmo nas conferências, né, naquelas aulas coletivas onde abre que os alunos se veem e tal, mas assim, isso também foi unânime. Todos eles se queixaram muito, disse que é muito ruim isso, né? É muito estranho, muito ruim. E aí, em consequência disso, qual é a fala? O ambiente virtual não substitui a aula presencial. Não. Assim, todos eles foram unânimes. Ah, tem EAD, né? Tem ensino à distância? Tem, gente, mas isso já para uma galera adulta, né? A gente está falando de educação infantil, primeiro e segundo segmento, né? E até ensino médio, porque é muito difícil um adolescente se disciplinar para assistir a aula dessa forma, né? E aí já cai até num outro ponto que eu ia falar mais adiante, mas eu acho que cabe muito bem antecipar. O domínio o domínio digital é recreativo. As pessoas usam celular e computador para as redes sociais, para ver vídeo no YouTube, para fazer vídeo no YouTube. As pessoas não usam os equipamentos digitais com uma finalidade científica, né? Pois é, né? Então a dificuldade se apresenta nesse momento por isso. E aí se disciplinar para assistir uma aula no celular, que é meu brinquedo, né? Complicado, né? Os alunos não conseguem, né? Outra questão que eu acho que eles trouxeram, né? Uma amiga da Itália trouxe isso, achei muito interessante, e aqui no Brasil eu também vi isso, a falta de acessibilidade dos alunos por vários motivos, pela baixa qualidade dos dispositivos eletrônicos que eles têm, aliada a essa pouca competência informática deles, né, de manusear as plataformas, e às vezes eles não conseguem participar porque no celular, o pacote de dados não tem giga suficiente, né? Eles não têm dados móveis suficientes para poder acompanhar todo o tempo de aula, né? Tem alunos que nunca participaram, enfim. Então, essa inclusão digital não existe, né, para todos. Outra questão trazida por uma professora foi a falta de privacidade nas aulas, né? Assim, enquanto ela ficou incomodada com isso, dela entrar na casa do aluno para dar aula e o aluno não está devidamente preparado, e aí o irmãozinho perturbando, a mãe brigando com o pai, enfim, né? Aquela rotina da família muito presente na aula, né? Enfim, e aí a sobrecarga de tarefas, né? As famílias sem preparo, basicamente foram essas as dificuldades que eles trouxeram, né? E que, assim,
foi, como eu disse, foi unânime, todos eles falaram sobre isso, né? Como eu falei, as crianças são muito, as crianças e todos nós, né, de um modo geral, são muito envolvidas com o mundo digital de forma recreativa, mas não para as ferramentas tecnológicas. E aí eles não são hábeis, por exemplo, para escrever um e-mail, eles não sabem editar um texto no Word, para poder fazer os trabalhos, né, e devolver. Eles sequer conseguem, às vezes, interpretar o que eles estão lendo, né? Eles estão muito audiovisuais, né, por conta dos vídeos no YouTube, dos vídeos nas redes sociais e tal, mas aquela coisa da escrita, do ler, do escrever, né? A escrita hoje é o porquê é PQ, né? O tudo é TD, o que é só o quê, né? E aí na hora que você tem que redigir isso no ambiente virtual, os vícios, né, estão ali muito presentes, né? E aí essa questão da educação à distância fica muito comprometida, né? E isso causa muito mais desgaste. Ainda Sim, fica uma ênfase muito grande no conteúdo, em função em si mesmo, né? É uma questão mais de conteúdo, tem que dar exatamente. conteúdo. E aí isso Exatamente. as crianças às vezes se perdem, as crianças e os adolescentes, né? E adulto também. Ex Sim, sim, sim. E essa é uma das causas também do desgaste imenso dos professores, né? E das famílias, né? Porque esse ensino remoto está trazendo à tona todas essas questões, né? É, e assim, né? Já pensando um pouco lá no pós-pandemia, antecipando um pouquinho, eu acho que é essa forma que a gente tem que pensar de como o mundo digital precisa entrar na escola, né? Acho que a esse momento a gente precisa refletir disso, para que no pós-pandemia a gente consiga incluir o mundo digital na escola por esse viés. Não pelo viés recreativo, mas por esse viés tecnológico, é, é, de pesquisa, enfim, né? Os alunos e professores precisam dominar isso, né? A gente não tem assim, as pesquisas apontam que mesmo com a grande aquisição dos telefones, né, dos smartphones, o acesso à internet ainda é por pacote de dados pré-pagos, né? E aí é que entra aquela questão que eu falei lá no início das políticas públicas, né? O poder público podia ter resolvido essa situação, né? Essa questão, subsidiando, por exemplo, o acesso dessas pessoas com um link gratuito, né? Sairia muito mais barato do que pagar um pacote, no caso do Rio de Janeiro, né? Foi contratado o pacote do Google, né? E houve um investimento imenso financeiro nisso aí, né? Mas ninguém se importou em pensar se os alunos conseguiriam ter acesso a isso, né? Porque não, eles têm a internet pré-paga, né? Não tem a quantidade de gigas, muitas vezes não tem Wi-Fi em casa, e aí o uso do computador fica comprometido. E ainda tem a Diga? dificuldade assim, quem está em casa consegue auxiliá-los a fazer? São duas problemáticas, um de ter acesso e ter quem Exato, auxilie para efetuar, né? Concretizar aquilo ali. exatamente. Exatamente. Então, assim, o projeto educacional do nosso país tem que refletir sobre isso, né? E são situações como essas que fazem a gente pensar mesmo, né? Qual é o interesse, né? Na educação, né? A quem interessa a educação, né? É, todas as questões Ainda das temos teorias aí. sim. Temos as propostas aí das educações de pensamento, de formar cidadãos com pensamento crítico, né, que vão por água abaixo quando a gente se depara com essas questões aí, né, da falta de acesso, né. Então vamos lá, né, que legado esse momento pode deixar, né. Eu acho que a primeira coisa que eu quero falar, que eu acho importantíssimo, que a gente precisa ter, é a valorização do professor. A gente precisa valorizar o professor, né. A gente precisa também valorizar a educação infantil. A gente precisa entender, como eu falei, o discurso que a educação infantil não é brincadeira, literalmente, né? Não, a criança não está ali para brincar, né? E o professor da educação infantil tem também essa função, né? Esse empenho de poder estar afirmando o tempo inteiro que ele não está ali brincando, que aquilo não é brincadeira, né? Com todos os trocadilhos que a gente possa fazer aí.
Outro legado é a gente poder pensar numa nova forma de trabalhar, né? Que é aquilo que a gente já falou, fazendo todo esse mundo digital entrar na escola de outra forma, né? A gente poder aproveitar isso dessa forma. Outra coisa que eu acho importantíssima falar é como a pandemia trouxe para a gente à luz, né? Que todas as disciplinas estão interligadas. Né? A gente, para falar hoje, né, quando a gente fala de pandemia, a matemática está envolvida, porque a gente fala de números, a gente fala de estatística, a geografia está envolvida, porque o negócio começou num país, começou na China, passou para não sei aonde, ela chegou aqui, né, no meu bairro, na minha rua, na minha casa, né? A gente fala de ciências biológicas, porque a gente está falando de vírus, né? Então, como é que ele atua no corpo, os sintomas, por que que morre, por que que tem que lavar a mão, por que que é isso? Então, a gente está falando de ciências biológicas, a gente está falando de química, porque a gente precisa da vacina, a gente precisa, né, de remédio contra isso, né? Os pesquisadores estão lá se desdobrando. A gente fala de história, né? Porque não é a primeira vez que o mundo passa por uma pandemia, né? E a gente não sabia, muita gente não sabia disso, né? Não sabia o que é pandemia e nem sabia que o mundo já tinha passado por outras pandemias, né? Que a última foi há 100 anos, mas a gente teve pequenas outras epidemias isoladas aí em alguns países, teve ebola, teve, enfim, uma série de coisas e as pessoas não sabiam. Então, as ciências estão interligadas e isso não pode se perder daqui para frente. A gente tem que cada vez mais entender que um conteúdo que é dado em matemática vai refletir na biologia, vai refletir na história, vai refletir na geografia, na língua portuguesa, na língua inglesa, e a gente precisa amarrar isso cada vez mais, né? Então, é esse legado, né? Junto com o que as teorias da aprendizagem do ensino trazem para a gente aproveitar tudo que a gente está vivendo nesse momento e consolidar isso daqui para frente. E é isso. Já que o tempo acabou. Que a gente corre quanto tempo, né? Mas Pois assim, gente, hoje pois a gente começou uma conversa com a Ida. E hoje a gente conversou, né, Ida? Para ela fazer depois, isso. no Teams, com a gente, que não tem essa coisa de correr contra o tempo, uma oficina, uma roda de conversa, e não só abordando esta questão, mas abordando também o universo da criança e do adolescente, que é justamente Sim. onde ela atua mais e onde a gente, principalmente quem sai da pedagogia, quem sai, né, das licenciaturas, é o nosso campo de atuação. Então, entender melhor o que são os adolescentes e as crianças, porque tem várias infâncias e várias adolescências diferenciadas, é muito importante para a gente. Então, hoje a gente estava conversando, né, Ida, da gente fazer no Teams, na nossa plataforma, algo que a gente tenha um tempo maior, uma roda de conversa, uma oficina. Inclusive, ela tem algumas questões que ela pesquisa, né, Ida? Pode falar. Isso, e até para, assim, dando um retorno para os alunos, poder responder as questões que foram colocadas aqui, que eu não pude nem ler, gente, porque senão a gente não conseguia concluir o tema. Então, assim, tudo que vocês colocaram aqui, a gente pode estar respondendo isso num outro momento, tá? E é isso, obrigada. Porque a gente vai fazer, a Maísa vai informar, e a gente vai fazer um bate-papo maior, com mais profundidade nessa questão da adolescência, da criança e do papel do professor nesse contexto, né? De auxílio, de construção de conhecimento, de subjetividade, de identidade, que a gente, querendo ou não, a gente interfere, né, de forma marcante. Ida, só temos a agradecer. Mais nada que a gente possa fazer, você é muito, 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 muito obrigada. Você trouxe várias questões para a gente pensar no nosso papel enquanto educador, mas também como ser humano, né, que extrapola o contexto da escola. Sim. Na sociedade. Muito obrigada. Eu também agradeço muito, né, o convite, a presença aí de todo mundo. Tá bom. E é isso. Vamos para a próxima. Um beijo. Que bom. Nada, fica com Deus. Beijo. Isso aí. Beijo.